Oi, meus queridos amigos! Hoje eu gostaria de dar início à leitura de uma grande obra da literatura brasileira. Na verdade, trata-se de um clássico, né? E o nome desse clássico é O Ateneu, do famosíssimo escritor Raul Dávila Pompeia. Olha só que bonita a capa desse livro. Muito bonita, né? Eu ganhei esse livro, na verdade. Minha mãe me presenteou com ele. E um outro, chamado Primo Basílio, se eu não me engano, é do autor Essa de Queiroz, se eu não estiver enganado, tá? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aí, por favor, no campo dos comentários. Eu ganhei esses dois livros de presente da minha mãe há poucos meses e só hoje eu tô decidindo gravar a leitura dele. O Ateneu. Olha, pessoal, o Raul Dávila Pompeia escreveu esse livro em 1888, tá? Um pouco antes da proclamação da República. O primeiro contato que eu tive com esta obra aqui, com uma versão dessa obra, foi por volta dos meus 14, 15 anos de idade, quando eu ainda estava na escola, eu estava na oitava série. E eu me lembro bem que, né, nessa escola tinha uma biblioteca muito abastada, tinha muitos livros. Eu sempre gostei de ler os clássicos da literatura brasileira, né? E como na época eu já tinha ouvido falar e muito desse livro, né, O Ateneu, eu decidi procurá-lo na biblioteca da minha escola. Eu encontrei uma outra versão que não tinha esta capa aqui, tá? Essa capa muito bem feita pela LPM Pocket, tá? Na verdade era um pouco diferente. Eu nem me lembro como é que era a capa, mas era diferente. E eu fiz o esforço de ler este livro por inteiro. Eu até consegui, eu me lembro bem que na época eu consegui, mesmo sendo uma pessoa muito atarefada, tá? Na época eu tinha que fazer muito dever de casa, tinha que estudar para fazer prova, a cobrança era tanta, que mesmo assim eu consegui ler esse livro que tem um pouco mais de 200 páginas, tá? Eu fiz esse esforço e acabei conseguindo. Eu não me lembro muito bem do que se tratava a história, eu me lembro que falava de um grupo de meninos que vivia sob o regime de um internato, tá? Um internato escolar, se eu não me engano. E no meio desse grupo aí tinha lá homossexualismo. Eu me lembro bem que a história falava um pouco disso. Claro que não era o foco principal da história falar de homossexualismo, mas para quem teve aí a oportunidade de ler essa obra sabe que no meio dela fala a respeito disso, tá? Olha só, graças a essa obra aqui, pessoal, infelizmente, o autor, né, o próprio Raul Dávila Pompeia, acabou cometendo suicídio com seus apenas 32 anos de idade. 32 anos de idade acabou se matando, porque ele sofreu muitos ataques, tá? Eles começaram a dizer que tratava-se sim de uma história autobiográfica do autor, e daí o próprio Raul Pompeia apareceu nos meios de comunicação à época, né, tentando se defender desses ataques, dizendo que não se tratava de uma história autobiográfica, que o personagem principal, se não me engano o nome dele era Sérgio, não tinha nada a ver com o autor da obra. Ele sofreu tantos ataques, né, teve tantas trocas de farpas, e uma personalidade muito famosa, inclusive, né, trocou farpas com Raul Pompeia, chamada Olavo Bilac. Né, o Olavo Bilac, ele também aparecia lá nos meios de comunicação, falando a respeito do autor, que era sim um homossexual. Teve tanta confusão que chegou um momento que o próprio Raul Pompeia quis marcar, né, de entrar no confronto de espadas com Olavo Bilac, rapaz. Sim, teve um momento aí que o próprio Raul Pompeia chamou Olavo Bilac para uma troca ali né, para uma briga de espadas. E eles chegaram aí a esse encontro, né? Foi numa praça pública, deu gente pra caramba. Eles chegaram aí a esse encontro aí, né? Eles até tiraram a espada e tal, mas não teve ali o confronto, tá? Só que infelizmente, pouco tempo depois, o Raul Pompeia, como era um cara muito forte de personalidade assim, né, para ele provar a sua masculinidade, ele acabou se matando, né? O que ele dizia, né, que a única coisa que poderia provar a masculinidade dele era a própria morte, e acabou se matando com apenas 32 anos de idade, infelizmente. Mas ele acabou deixando esse clássico aí, né, muito conhecido, principalmente nas escolas brasileiras, até porque ele é muito cobrado nos vestibulares. As escolas elas tratam de falar a respeito desse livro porque ele é muito cobrado nos vestibulares. E é por isso que esse é um dos motivos para eu estar trazendo a leitura dessa obra aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O Ateneu, Raul Pompeia. Olha só a capa, né? Tem uns meninos aí, eu não sei o que eles estão fazendo. Não dá para ver, parece que tem um menino comendo alguma coisa. Não sei. Tá de costas aí. É engraçado que a gente vê, né, o padrão de vestimento na época, né? 2 séculos atrás, olha como é que era o padrão de vestimento. Muito bacana, né? Muito bacana, né? Mas parece que é uma pintura.
A pintura é muito bem feita. E aí eles decidiram colocar na capa do livro. Vamos ver aqui a contracapa. O que está escrito? O grande clássico brasileiro sobre a adolescência. No Brasil Imperial, um menino Sérgio é tirado do aconchego de casa e matriculado em um colégio interno. Lá depara-se com uma sociedade de alunos e professores, encabeçada pela figura do diretor da instituição, Aristarco, que nada mais é do que a reprodução em um microcosmo da estrutura social brasileira no século XIX, mais especificamente no período que antecedeu a República. É neste ambiente inamistoso que Sérgio toma conhecimento da lei do mais forte. É entre estranhos que ele se vê envolto pelo turbilhão da puberdade e pelo sentimento de injustiça. O Ateneu foi publicado no formato de folhetim no jornal A Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro em 1888, um ano antes da proclamação da República. A obra é o único romance de Raul Pompeia e é consenso entre a crítica que se trata de um romanaclé, ou seja, uma narrativa de ordem autobiográfica, visto que o escritor passou pela traumatizante experiência do internato. Né? É uma coisa que eu esqueci de falar. O próprio Raul Pompeia, né, ele passou por esse regime, né, de internato, né, e é por isso que eles tentavam falar na época, não, que a história é autobiográfica, sim. Tá? Além de ser este um dos mais exemplares romances brasileiros sobre adolescência, vê-se nas linhas de Pompeia o estilo mais elaborado e sutil dos escritores ditos naturalistas. Né? O próprio Raul Pompeia também era naturalista, assim como a Luísa Azevedo, né? A Luísa Azevedo escreveu o Curtiz, que inclusive eu tratei de trazer a leitura da obra dele aqui para o meu canal do YouTube. Raul Dávila Pompeia nasceu em Angra dos Reis, em 1863. Formou-se em Direito e militou em movimentos abolicionistas e republicanos. Foi diretor do Diário Oficial, da Biblioteca Nacional e professor da Escola Nacional de Belas Artes. Suicidou-se aos 32 anos de idade, na noite de Natal de 1895. Vamos lá, pessoal. Então vamos abrir o livro aqui, versão da LPM Pocket, né? Inclusive já publicou diversos livros, né? E eu mesmo li alguns livros dessa editora, tá? Vamos lá. O Ateneu. Essa reimpressão é de julho de 2016, tá? Raul Pompeia, o ecletismo na literatura brasileira, Maria Tereza Faria, professora do curso universitário do Colégio João Paulo I em Porto Alegre. Tem uma nota aqui dessa professora. Vamos lá. Vais encontrar o mundo, coragem para a luta, Pompeia, Raul ou Ateneu. Raul Dávila Pompeia, uma personalidade conturbada, nasce a 12 de abril de 1863 em Jacuecanga, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. O momento político e cultural, bem como as influências familiares, obviamente determinam o caráter desse escritor de difícil vinculação a uma única corrente estética no cenário literário brasileiro. Vive uma infância rica e reclusa junto aos pais, pouco afeitos à vida social, em uma grande fazenda de cana-de-açúcar de propriedade da família. No entanto, como era imperativo educar o menino, os Dávila Pompeia mudam-se para a corte em 1870. Em 1873, o garoto vê-se dando os primeiros passos formais na educação no Colégio Abílio, internato onde permaneceu até 1878. Está aí a semente de O Ateneu, romance que viria a consagrá-lo nas letras nacionais. De 1879 a 1880, Raul Pompeia estuda no Externato Imperial Colégio Dom Pedro II, de onde sai para cursar já no ano seguinte a Faculdade de Direito em São Paulo. Nesse período, o autor compõe seu primeiro trabalho, Uma Tragédia no Amazonas, 1880. Tal novela, apesar de revelar imaturidade, recebe boa acolhida da crítica, sobretudo por ser um escritor tão jovem. Todavia, a obra já refletiu um temperamento angustiado em busca de uma tradução estilística ligada ao impressionismo. Como acadêmico, começa a participar ativamente da campanha abolicionista e engaja-se na causa republicana. Nessa medida, em 1883, publica em forma de folhetim na Gazeta de Notícias o romance As Joias da Coroa, de conotação antimonarquista. Nesse mesmo ano, vem a público suas primeiras poesias, Canções Sem Mero, poemas em prosa, próximas do parnasianismo. Em 1885, em defesa dos ideais abolicionistas e republicanos, transfere-se juntamente com 90 colegas para a Faculdade de Direito do Recife e lá termina o curso. Durante o período de vida acadêmica, o autor de O Ateneu dedica-se mais ao jornalismo do que à literatura. Nessa atividade, nos vários cargos públicos que ocupou após concluir o nível superior, devido à inquietude que o caracterizava, envolve-se em muitas e veementes polêmicas. Dentre essas, destaca-se o frustrado duelo com Olavo Bilac. A vida agitada, os contínuos embates públicos, os inimigos daí advindos,
geram sucessivas crises depressivas. Hiperemotivo, tímido, retraído, conflituoso, reprimido por uma formação castrante autoritária com traços homossexuais, Pompeia não resiste a ser abandonado pelos amigos e caluniado pelos meios jornalísticos e intelectuais após o caso Bilac. A hipersensibilidade levou o escritor, jornalista, político, polemista e professor ao suicídio no Natal de 1895, aos 32 anos. Várias de suas obras ainda não foram editadas em livro, microscópicos, contos publicados na Comédia de São Paulo, Alma Morta, Meditações publicadas na Gazeta da Tarde e Agonia, Romance Inacabado. Sem dúvida, a despeito de suas outras obras, é O Ateneu que traz como subtítulo Crônica de Saudades o livro que notabilizou Raul Pompeia. É considerado por diversos críticos como um dos romances mais inteligentes da nossa literatura, graças à sua versatilidade artística, ao seu ecletismo e a um tocante sentido de realidade, sem que isso, no entanto, reduza-o a uma fotografia ou lance-o na vala comum dos romances de tese esquematicamente preconcebidos de sua época. O Ateneu, Crônica de Saudades, apresenta foco narrativo em primeira pessoa, sendo um livro de memórias. Isto é, a ação é anterior ao tempo da narração. O narrador já adulto, Sérgio, recria utilizando a memória um instante de seu passado, 2 anos vividos no internato para meninos. Dessa maneira, visto que a ação é relatada por um personagem narrador, tem-se acesso às reflexões mais íntimas do jovem que aos 11 anos escuta do pai as seguintes palavras à porta do Ateneu: "Vais encontrar o mundo, coragem para a luta." Assim, esse romance estrutura-se por meio de recordações, sendo a memória o fio condutor. Não há uma história propriamente dita, no sentido tradicional da palavra. Ocorre uma sucessão de fatos e impressões do narrador que acabam por desenhar a psicologia e a conformação do internato Ateneu, à época, um colégio de excelência, obviamente destinado a acolher alunos provenientes de abastadas famílias, dirigido pelo austero e reconhecido pedagogo Aristarco Argolo de Ramos. O menino Sérgio vive no internato 2 anos decisivos para sua formação, que deixaram marcas profundas em sua personalidade. Toda a aparência de nobre pedagogia do Ateneu desmorona-se aos seus olhos, revelando-lhe um mundo hostil e egoísta. Percebe-se, portanto, ser o Ateneu um romance de inspiração autobiográfica. Sérgio é Pompeia, o Ateneu é o Colégio Abílio. O personagem narrador, revelando o funcionamento daquele mundo decadente, não apenas denuncia o sistema educacional de sua época, mas também, segundo Mário de Andrade, elabora uma vingança pessoal. No plano político-social, abandonando as questões pessoais, um internato no qual impera o egoísmo, a injustiça, a hipocrisia, torna-se uma espécie de microcosmo da sociedade. Não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete, representando a monarquia decadente. Dessa forma, Raul Pompeia explicita sua adesão aos ideais republicanos. É irônico o subtítulo de O Ateneu. Esse romance subverte a ótica romântica e estética na qual a infância é sinônimo de felicidade e, por conseguinte, época que desperta saudades. Crônica de Saudades é o retrato impiedoso dos bancos escolares. Já no primeiro ano de escola, Sérgio é aconselhado por Rebelo, um veterano, que adverte: "Faça-se forte aqui, faça-se homem, os fracos perdem-se. Comece por não admitir protetores." Em pouco tempo, o menino distancia-se do propósito de seguir os ensinamentos de Rebelo, aceita a proteção de Sanches, rapaz de complexão física forte. O novo amigo, fingindo salvá-lo de um afogamento, auxilia-o nos estudos, mas o pressiona com atitudes reveladoras de intenções sexuais, o que obriga Sérgio a afastar-se. Aproxima-se em seguida de Bento Alves, espécie de herói do Ateneu. Forte e generoso, esse aluno é admirado por Sérgio, que aceita o papel de namorada de Bento, porém sem os favores sexuais solicitados anteriormente por Sanches. Em sua fase mística, Sérgio torna-se devoto de Santa Rosália, contudo, em determinado ponto da narração, revela uma mudança radical de comportamento, ditada pelo desencanto com o mundo hostil que se lhe apresenta. Aproxima-se de Franco, menino de comportamento agressivo e alvo das mais exemplares punições de Aristarco, o todo-poderoso diretor da instituição. Entretanto, quem mais vai causar impacto nas memórias do narrador é Dona Ema, esposa de Aristarco. Sérgio impressiona-se ao conhecer aquele misto de mãe e mulher, projetando nesse contato um sentimento edipiano. Porém, é Aristarco Argolo de Ramos o resumo da dissipação de todos os valores morais. O personagem narrador encara-o como a encarnação do mal e da figura do poder arbitrário, narcisista e ambicioso próprio dos imperadores. Ao longo da obra são várias as referências à majestade de Aristarco, a começar pelo próprio nome, Aristos, significa ótimo, enquanto Arque, governo. Consequentemente, o governo dos bons. De onde advém, pois, o sucesso de Aristarco e do Ateneu?
da propaganda, da vaidade, da retórica vazia de seus discursos a encobrirem e mistificarem a realidade corrupta e a miséria moral que são a tônica do internato. Mas o trágico é que a escola e a sociedade, em seu apego às aparências, fingem ignorar a perversidade sobre a qual se fundam as suas instituições. No entanto, Raul Pompeia, devido à influência expressionista, busca denunciar a depravação dos costumes e vingar-se em nível pessoal, ao pintar personagens grotescos, à exceção de Emma, Bento Alves e Cláudio, utilizando traços de extrema deformação. Tendo em vista uma superexposição de estilos, é difícil vincular o Ateneu a uma determinada corrente estética. Os elementos expressionistas estão nas descrições que compõem quadros de enorme plasticidade. Os impressionistas evidenciam-se ao utilizar-se a memória como fio condutor da narração. Os naturalistas originam-se da concepção animalesca dos personagens, condicionados pela sexualidade, pela situação social, pelo meio. A linguagem de Pompeia é influenciada pela da prosa artística, desenvolvida pelos irmãos Goncourt da França, Goncourt, Goncourt, na França. O autor despreza a simplicidade para valer-se de comparações e metáforas de extremo requinte e certo artificialismo, afastando-se da linguagem cotidiana. De qualquer sorte, a despeito da existência de outras obras, Raul Pompeia pertence a um grupo de escritores que passaram a fazer parte da história da literatura brasileira devido a um único Raul Pompeia pertence a um grupo de escritores que passaram a fazer parte da história da literatura brasileira devido a um único livro, o Ateneu. Resta, pois, ler a obra e entender por que um só romance teve a capacidade de elevar o escritor a esse patamar. E ainda descobrir o destino de Sérgio Pompeia do Ateneu Colégio Abílio. Capítulo 1. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetualmente do mesmo ador, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam a educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até às 2, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio compara de pinhos e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, davam-nos pão com manteiga. Essa recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato, com a lembrança de alguns companheiros, um que gostava de fazer rir à aula, espécie interessante de monolouro arrepiado, vivendo a morder nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha, outro adamado elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro, à cinta por botões de madrepérola. Mas ainda, a primeira vez que eu vi certa injúria crespa, um palavrão cercado de terror no estabelecimento que os partistas denunciavam às mestras por 2 iniciais, como em monograma. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Apesar deste ensaio da vida escolar que me sujeitou à família antes da verdadeira aprovação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase, o internato. Destacada do conchego placentário da dieta caseira, vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade. Amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias. Olhei triste os meus brinquedos, antigos já, os meus queridos pelotões de chumbo, espécie de museu militar de todas as fardas, de todas as bandeiras, escolhida à amostra da força dos estados em proporções de microscópio, que eu fazer formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo, que eu fazer guerrear em desordenado aperto, massa tempestuosa das antipatias geográficas, encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava por fim com uma facilidade de providência divina. Intervino sabiamente, resolvendo as pendências pela concórdia promíscua das caixas de pau. Força era deixar a ferrugem do abandono, o elegante vapor da linha circular do lago no jardim
jardim, onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das rodas a sonolência amorosa dos peixinhos rubros, dourados, argentados, pensativos à sombra dos tinhorões na transparência adamantina da água. Mas o movimento animou-me, primeiro estímulo sério da vaidade. Distanciava-me da comunhão da família como um homem. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista audaciosa do desconhecido. Um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 2 vezes foram visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de útil remessa. O Ateneu desde muito tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Gargolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências de diversos pontos da cidade, a pedidos, a sustância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares fabricados às pressas com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco inteiro e sonoro oferecia-se ao pasmo venerador do esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia, surpreendidas pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível, e não havia se não aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito, e engordavam as letras à força daquele pão. Um benemérito. Não admira que em dias de gala íntima ou nacional, festas do colégio ou recepção da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sob constelações de pedraria, aliás, opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques. Na ocasião de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito, como uma couraça de grilos. Ateneu! Ateneu! Aristarco todo era um anúncio, aliás. Os gestos calmos, soberanos, eram de um rei, o autocrata excelso dos silabários, a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que ele fazia para levar adiante de um empurrão o progresso do ensino público. O olhar fulgurante sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês penetrando de luz as almas circunstantes era a educação da inteligência. O queixo severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. A própria estatura da imobilidade no gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele: aqui está um grande homem. Não veem os côvados de Golias? Retorça-se sobre tudo isto um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos torneadas a capricho, cobrindo os lábios fechos de prata sobre o silêncio de ouro que tão belamente impunha como retraimento fecundo do seu espírito. Teremos esboçado moralmente e materialmente o perfil do ilustre diretor. Em suma, um personagem que ao primeiro exame produzia-nos a impressão de um enfermo, desta enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco interinamente satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. A irradiação da réclame alongava de tal modo como os tentáculos através do país, aliás, que não havia família de dinheiro, enriquecida pelo setentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica mandar, dentre seus jovens, 1, 2, 3 representantes abeberar-se à fonte espiritual do Ateneu. Fiados nesta seleção apuradora, que é comum o erro sensato de julgar melhores famílias as mais ricas, sucedia que muitas indiferentes, mesmo sorrindo do estardalhaço da fama, lá mandavam os filhos. Assim entrei eu. A primeira vez que vi o estabelecimento foi por uma festa de encerramento de trabalhos. Transformara-se em anfiteatro, uma das grandes salas da frente do edifício, exatamente a que servia de capela, paredes estucadas de suntuosos relevos e o teto aprofundado em largo medalhão de magistral pintura, onde uma aberta de céu azul despenhava, aliás, aos cachos deliciosos anjinhos, ostentando atrevimentos rosas de carne, agitando os minúsculos pés e as mãozinhas, desatando fitas de gaza no ar. Desarmado o oratório, construíram-se bancadas circulares que encobriram o luxo das paredes. Os alunos ocupavam a arquibancada. Como a maior concorrência preferia sempre a exibição dos exercícios ginásticos, solenizadas dias depois do encerramento das aulas, aliás, a acomodação deixada aos circunstantes era pouco espaçosa, e o público, pais e correspondentes em geral, porém mais numeroso do que se esperava, tinha que transbordar da sala da festa para
imediata. Desta antessala, trepada a uma cadeira, eu espiava. Meu pai ministrava-me informações. Diante da arquibancada, ostentava-se uma mesa de grosso pano verde e borlas de ouro. Lá estava o diretor, o ministro do Império, a comissão dos prêmios. Eu via e ouvia. Ouvi uma alocução comovente de Aristarco. Ouvi discursos de alunos e mestres. Ouvi cantos, poesias declamadas em diversas línguas. O espetáculo comunicava-me certo prazer respeitoso. O diretor, ao lado do ministro, de acanhado físico, fazia-o incivilmente desaparecer na brutalidade de um contraste escandaloso. Em grande tênue o dos dias graves, sentava-se elevado no seu orgulho como em um trono. A bela farda negra dos alunos, de botões dourados, infundia-me a consideração tímida de um militarismo brilhante, aparelhado para as campanhas da ciência e do bem. A letra dos cantos em coro dos falsetes indisciplinados da puberdade, os discursos visados pelo diretor, pançudos de sissudez na boca irreverente da primeira idade, como um cendrillon mal feito da burguesia conservadora, recitados em monotonia de realejo, e gestos rodantes de manivela ou exagerados de voz cava e caretas de tragédia fora de tempo. Eu recebia tudo convictamente como o texto da Bíblia do dever, e as banalidades profundamente lançadas como as sábias máximas do ensino redentor. Parecia-me estar vendo a legião dos amigos do estudo, mestres à frente na investida heróica do obscurantismo, agarrando pelos cabelos, derribando, calcando aos pés a ignorância e o vício misérrimos, trambolhos consternados e esperneantes. Um discurso principalmente impressionou-me. À direita da comissão dos prêmios ficava a tribuna dos oradores. Galgou a firme Tezinho o Venâncio, professor do colégio, a 40 mil réis por matéria mas importante, sabendo falar grosso, o timbre de independência, mestiço de bronze, pequenino e tenaz, que havia de varar carreira mais tarde. O discurso foi o confronto chapa dos torneios medievais com o moderno certame das armas da inteligência. Depois, uma preleção pedagógica taxada de flores de retórica e martelo, e a apologia da vida de colégio, seguindo-se a exaltação do mestre em geral, a exaltação em particular de Aristarco e do Ateneu. O mestre, perorou Venâncio, é o prolongamento do amor paterno, é o complemento da ternura das mães, o guia zeloso dos primeiros passos na senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da moralidade. Experimentado no labutar cotidiano da sagrada profissão, o seu auxílio ampara-nos como a providência na terra, escolta-nos assíduo como um anjo da guarda, a sua lição prudente esclarece-nos a jornada inteira do futuro. Devemos ao Pai a existência do corpo, o mestre cria-nos o espírito, sorites de sensação, e o espírito é a força que impele, o impulso que triunfa, o triunfo que nobilita, o enobrecimento que glorifica, e a glória é o ideal da vida, o louro do guerreiro, o carvalho do artista, a palma do crente. A família é o amor no lar, o Estado é a segurança civil, o mestre com amor forte que ensina e corrige prepara-nos para a segurança íntima inapreciável da vontade. Acima de Aristarco, Deus. Deus somente, abaixo de Deus, Aristarco. Um último gesto espaçoso, como um jamegão no vácuo, arrematou o rapto de eloquência. Eu me sentia compenetrada daquilo tudo, não tanto por entender bem, como pela facilidade da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da antessala imitavam pórfiro verde. Em frente ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se uma ampla escada caminho do andar superior. Flanqueando a majestosa porta desta escada, havia 2 quadros de alto relevo. À direita, uma alegoria das artes e do estudo. À esquerda, as indústrias humanas, meninos nus, como nos frisos de Calbar. Risonhos como a ferramenta simbólica, a psicologia pura do trabalho, modelada idealmente na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos. Eu estava a esperar que um deles, convidativo, me estendesse a mão para o bailado feliz que os levava. Oh, que não seria o colégio, tradução concreta da alegoria, ronda angélica de corações à porta de um templo, dolia permanente das almas jovens no ritual austero da virtude. Por ocasião da festa da ginástica, voltei ao colégio. O Ateneu estava situado no Rio Comprido, extremo ao chegar aos morros. As eminências de sombria pedra e a vegetação selvática debruçavam sobre o edifício um crepúsculo de melancolia, resistente ao próprio sol, a pino dos meios dias de novembro. Essa melancolia era um plágio ao detestável pavor monacal de outra casa de educação, o negro caraça de Minas. Aristarco dava-se palmas dessa tristeza aérea. A atmosfera moral da meditação e do estudo definia a escolhida a dedo para o maior luxo da casa como um apêndice mínimo da arquitetura. No dia da festa da educação física, como rezava o programa de arromba, porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas, não percebia a sensação de ermo tão acentuado em sítios montanhosos que havia de notar depois. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por 1000 bandeiras, brilhava ao sol vivo com o esplendor de estranha alegria. Os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais, numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregando no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso que me não
extraviasse. Mergulhado na onda, eu tinha que olhar para cima para respirar. Adiante de mim, o sujeito mais próximo fez-me rir. Levava de fora a fralda da camisa, mas não era fralda. Verifiquei que era o lenço. Do chão subiu um cheiro forte de canela pisada. Através das árvores com intervalos passavam rajadas de música, como uma tempestade de filarmônicas. Um último aperto mais rijo, estalando-me as costelas, espremeu-me por um estreito corte de muro para o espaço livre. Em frente, um gramal vastíssimo rodeava uma ala de gargalhadetes, contentes no espaço, com o pitoresco dos tons enérgicos cantando vivo sobre a harmoniosa surdina do verde das montanhas. Por todos os lados apinhava-se o povo. Voltando-me, divisei ao longo do muro 2 linhas de estrado com cadeiras quase exclusivamente ocupadas por senhoras, fulgindo os vestuários em violenta confusão de colorido. Algumas protegiam o olhar com a mão enluvada com o leque à altura da fronte contra a rutilação do dia no bloco de nuvens que crescia do céu. Acima do estrado balouçavam docemente e sussurravam bosquetes de bambu projetando franjas longuíssimas de sombra pelo campo de relva. Algumas damas empunhavam binóculos. Na direção dos binóculos distinguia-se um movimento alvejante. Eram os rapazes. Aí vem, disse-me meu pai. Vão desfilar por diante da princesa. A princesa imperial, regente nessa época, achava-se à direita em gracioso palanque de sarrafos. Momentos depois adiantavam-se por mim os alunos do Ateneu, cerca de 300. Produziam-me a impressão do inumerável, todos de branco, apertados em larga cinta vermelha com alças de ferro sobre os quadris e na cabeça um pequeno gorro cingido por um cadarço de pontas livres. Ao ombro esquerdo traziam laços distintivos das turmas. Passaram a toque de clarim, sopesando os petrechos diversos dos exercícios. Primeira turma, os halteres. Segunda, as massas. Terceira, as barras. Fechavam a marcha, desarmados, os que figurariam simplesmente nos exercícios gerais. Depois de longa volta, os quatro de fundo dispuseram-se em pelotões, invadiram o gramal e, cadenciados pelo ritmo da banda de colegas que os esperava no meio do campo, com a certeza de amestrada disciplina, produziram as manobras perfeitas de um exército sob o comando do mais raro instrutor. Diante das fileiras, Bataillar, B-A-T-A-I-L-L-A-R-D. O professor de ginástica exultava envergando a altivez do seu sucesso na extremada elegância do taille, multiplicando por milagroso desdobramento o compêndio inteiro da capacidade profissional exibida em galeria por uma série infinita de atitudes. A admiração hesitava decidir-se pela formosura masculina e rija da plástica de músculos a estalar o brindo uniforme que ele trajava branco como os alunos, ou pela nervosa celeridade dos movimentos, efeito elétrico de lanterna mágica, respeitando-se na variedade prodigiosa a unidade da correção suprema. Ao peito tilintavam-se as agulhetas do comando apenas de cordões vermelhos em trança. Ele dava as ordens fortemente com uma vibração penetrante de corneta que dominava a distância e sorria à docilidade mecânica dos rapazes. Como oficiais subalternos, auxiliavam-no os chefes de turma, postados devidamente com os pelotões, sacudindo a manga distintivos de fita verde e canutilho. Acabadas as evoluções, apresentaram-se os exercícios: músculos do braço, músculos do tronco, tendões dos jarretes, a teoria toda do corpore sano foi praticada valentemente ali, precisamente com a simultaneidade exata das extensas máquinas. Houve após o assalto aos aparelhos. Os aparelhos alinhavam-se a uma banda do campo, a começar do palanque da regente. Não posso dar ideia do deslumbramento que me ficou desta parte, uma desordem de contorções deslocadas e atrevidas, uma vertigem de volteios à barra fixa, temeridades acrobáticas ao trapézio, às perchas, às cordas, às escadas, pirâmides humanas sobre as paralelas, deformando-se para os lados em curvas de braços e ostentações vigorosas de tórax, formas de estatuária viva, trêmulas de esforço, deixando adivinhar de longe o estalido dos ossos desarticulados, posturas de transfiguração sobre invisível apoio, aqui e ali uma cabecinha loura, cabelos em desordem cacheados à testa, um rosto injetado pela inversão do corpo, lábios entreabertos ofegando, olhos semicerrados para escapar à areia dos sapatos, costas de suor colando a blusa em pasta, gorros sem dono que caíam do alto e juncavam a terra, movimento, entusiasmo por toda a parte e a soalheira branca nos uniformes, queimando os últimos fogos da glória diurna sobre aquele triunfo espetaculoso da saúde e da força da mocidade. O professor Bataillar, enrubescido de agitação, rouco de comandar, chorava de prazer. Abraçava os rapazes indistintamente. 2 bandas militares revezavam-se ativamente, comunicando a animação à massa dos espectadores. O coração pulava-me no peito com um alvoroço novo, que me arrastava para o meio dos alunos, numa leve ardente de fraternidade. Eu batia palmas, gritos escapavam-me de que me arrependia quando alguém me olhava. Deram fim à festa os saltos, os páreos de carreira, as lutas romanas e a distribuição dos prêmios de ginástica que a mão egrégia da sereníssima princesa e a pouco
pouco menos do esposo Augusto alfinetavam sobre os peitos vencedores. Foi de ver-se os jovens atletas aos pares aferrados, empuxando-se, constringindo-se, rodopiando, rolando na relva com gritos satisfeitos e arquejos de arrancada. Os corredores, alguns em rigor, respiração medida, beiços unidos, punhos cerrados contra o corpo, passo miúdo e vertiginoso, outros irregulares, bracejantes, prodigalizando pernadas, rasgando o ar a pontapés, numa precipitação desengonçada de avestruz, chegando esbofados com placas de poeira na cara ao poste da vitória. Aristarco arrebentava de júbilo, pusera de parte o comedimento soberano que eu lhe admirara na primeira festa. De ponta em branco, como a rapaziada, e chapéu do Chile, distribuía-se numa ubiquidade impossível de meio ambiente. Viam-no ao mesmo tempo a festejar os príncipes com um risinho nasal, cabritante, entre lisonjeiro e irônico, desfeito em etiquetas de reverente súdito e cortesão. Viam-no bradando ao professor de ginástica e a gesticular com o chapéu seguro pela copa. Viam-no formidável com perfil leonino rugir sobre um discípulo que fugira aos trabalhos, sobre outro que tinha limo nos joelhos de haver lutado em lugar úmido, gastando tal veemência no ralho que chegava a ser carinhoso. O figurino campestre rejuvenescera-o. Sentia as pernas leves e percorria celerípede à frente dos estrados, cheio de cumprimentos para os convidados especiais e de interjetivos amáveis para todos. Perpassava como uma visão de brim claro, súbito extinta para reaparecer mais viva no outro ponto. Aquela expansão vencia-nos. Ele irradiava de si sobre os alunos, sobre os espectadores, o magnetismo dominador dos estandartes da batalha. Roubava-nos 2/3 da atenção que os exercícios pediam. Roubava-nos... indenizavam-nos, aliás, com o equivalente em surpresas de vivacidade que desprendia de si profusamente por erupções de jorro em roda, por ascensões cobrejantes de girândola que iam às nuvens, que baixavam depois serenamente, diluídas na viração da tarde que os pulmões bebiam. Ator profundo realizava ao pé da letra valer o papel diáfano, sutil, metafísico de alma da festa e alma do seu instinto. Uma coisa o entristeceu, um pequenino escândalo. Seu filho Jorge, na distribuição dos prêmios, recusara-se a beijar a mão da princesa, como faziam todos a receber a medalha. Era republicano pirralho. Tinha já aos 15 anos as convicções ossificadas na espinha inflexível do caráter. Ninguém mostrou perceber a bravura. Aristarco, porém, chamou o menino à parte. Encarou-o silenciosamente e nada mais. E ninguém mais viu o republicano. Consumira-se naturalmente um infeliz cremado ao fogo daquele olhar. Nesse momento, as bandas tocavam o hino da monarquia jurada, última verba do programa. Começava a anoitecer quando o colégio formou ao toque de recolher. Desfilaram aclamados entre alas de povo e se foram do campo cantando alegremente uma canção escolar. À noite houve baile nos 3 salões inferiores do lance principal do edifício e iluminação no jardim. Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de bengala diante da casa. O Ateneu, 40 janelas resplendentes do gás interior, dava-se áreas de encantamento com a iluminação de fora. Erigia-se na escuridão da noite como imensa muralha de coral flamante, como um cenário animado de safira com horripilações errantes de sombra, como um castelo fantasma batido de luar verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos, despertado um momento de legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações. Um jato de luz elétrica derivado de foco invisível feria a inscrição dourada Atheneum, em arco sobre as janelas centrais no alto do prédio. A uma delas, a sacada, Aristarco mostrava-se. Na expressão olímpica do semblante transpirava a beatitude de um gozo superior. Gozava a sensação prévia no banho luminoso da imortalidade a que se julgava consagrado. Devia ser assim, luz benigna e fria sobre bustos eternos, o ambiente glorioso do panteão, a contemplação da posteridade embaixo. Aristarco tinha momentos destes, sinceros. O anúncio confundia-se com ele, suprimia-o, substituía-o, e ele gozava como um cartaz que experimentasse o entusiasmo de ser vermelho. Naquele momento não era simplesmente a alma do seu instituto, era a própria feição palpável, a síntese grosseira do título, o rosto atestada, o prestígio material de seu colégio, idêntico com as letras que luziam em auréola sobre a cabeça. As letras de ouro, ele imortal, única diferença. Guardei na imaginação infantil a gravura desta apoteose, com atordoamento ofuscado, mais ou menos de um sujeito partindo à meia-noite de qualquer teatro, onde em mágica beata Deus Padre pessoalmente se houvesse prestado a concorrer para a grandeza do último quadro. Conheci-o solene na primeira festa, jovial na segunda. Conheci-o mais tarde em 1000 situações de 1000 modos, mas o retrato que me ficou para sempre do meu grande diretor foi aquele: o belo bigode branco, o queixo barbeado, o olhar perdido nas trevas, fotografia estática na aventura de um raio elétrico. É fácil conceber a atração que me chamava para aquele mundo tão altamente interessante no conceito das minhas impressões. Avalie o prazer que tive quando me disse meu pai que eu ia ser apresentado ao diretor do Ateneu e a
a matrícula. O movimento não era mais a vaidade, antes o legítimo instinto da responsabilidade altiva. Era uma consequência apaixonada de sedução do espetáculo, o arrobo de solidariedade que me parecia prender à comunhão fraternal da escola. Honrado engano, esse ardor franco por uma empresa ideal de energia e de dedicação premeditada confusamente no cálculo podre de uma experiência de 10 anos. O diretor recebeu-nos em sua residência com manifestações ultra de afeto. Fez-se cativante e paternal, abriu-nos a mostra dos melhores padrões do seu espírito, evidenciou as faturas do seu coração. O gênero era bom, sem dúvida nenhuma, que apesar do paletó de seda e do calçado raso com que nos apresentava, apesar da bondosa familiaridade com que declinava até nós, nem um segundo destituiu da atitude de divinação em que o meu critério embasbacado o aceitara. Verdade é que não era fácil reconhecer ali, tangível e em carne, uma entidade outrora da mitologia das minhas primeiras concepções antropomórficas. Logo após Nosso Senhor, o qual eu imaginara velho, feíssimo, barbudo, impertinente, corcunda, ralhando por trovões, carbonizando meninos com corisco, eu aprendera a ler pelos livros elementares de Aristarco e o supunha velho como o primeiro, porém rapado, de cara chupada, pedagógica, óculos apocalípticos, carapuça negra de bola, fanhoso, onipotente e mau, com uma das mãos para trás escondendo a palmatória e doutrinando à humanidade o beabá. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade renitente. Dava-me gosto, então, a peleja renhida das duas imagens e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I no reino da fantasia. Nisto afagaram-me a cabeça. Era ele. Estremeci. Como se chama o amiguinho? Perguntou-me o diretor. Sérgio. Dei o nome todo, baixando os olhos e sem esquecer o seu criado da estrita cortesia. Pois, meu caro senhor Sérgio, o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro e deitar fora estes cachinhos. Eu tinha ainda os cabelos compridos por um capricho amoroso de minha mãe. O conselho era visivelmente salgado de censura. O diretor, explicando a meu pai, acrescentou com um risinho nasal que sabia fazer. Sim, senhor, os meninos bonitos não provam bem no meu colégio. Peço licença para defender os meninos bonitos, objetou alguém entrando. Surpreendendo-nos com esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, Dona Emma. Bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosas magrizas, erigindo, porém, o tronco sobre quadris amplos, fortes como maternidade, olhos negros, pupilas retintas de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seriam também a cor do jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Adiantava-se por movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto justo sobre as formas, reluzente como pano molhado, e o cetim vivia com ousada transparência a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me. Houve as apresentações de cerimônia e a senhora, com um nadinha de excessivo desembaraço, sentou-se no divã perto de mim. Quantos anos tem? Perguntou-me. 11 anos. Parece ter 6, com estes lindos cabelos. Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia-me o cabelo nos dedos. Corte e ofereça à mãe, aconselhou com uma carícia. É a infância que ali fica, nos cabelos louros, depois os filhos nada mais têm para as mães. O poemeto de amor materno deliciou-me com uma divina música. Olhei furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras lúcidas numa expressão de infinda bondade. Que boa mãe para os meninos, pensava eu. Depois, voltada para meu pai, formulou sentidamente observações a respeito da solidão das crianças no internato. Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Demais, o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais ativos. São as crianças os meus prediletos, os meus esforços mais desvelados são para os pequenos. Se adoecem e a família está fora, não os confio a um correspondente. Trato-os aqui em minha casa. Minha senhora é enfermeira. Queria que ouvissem os detratores. Enveredando pelo tema querido do elogio próprio e do Ateneu, ninguém mais pôde falar. Aristarco, sentado de pé, cruzando terríveis passadas e imobilizando-se a repentes inesperados, gesticulando como um tribuno de meetings, clamando como para um auditório de 10.000 pessoas, majestoso sempre, alçando os padrões admiráveis como um leiloeiro e as opulentas faturas, desenrolou com a memória de uma última conferência a narrativa dos seus serviços à causa santa da instrução. 30 anos de tentativas e resultados, esclarecendo como um farol diversas gerações agora influentes no destino do país. E as reformas futuras? Não bastava a abolição dos castigos corporais, o que já dava uma benemerência passável. Era preciso
juízo, a introdução de métodos novos, supressão absoluta dos vexames de punição, modalidades aperfeiçoadas no sistema das recompensas, ajeitação dos trabalhos, de maneira que seja a escola um paraíso, adoção de normas desconhecidas cuja eficácia ele pressentia perspicaz como as águias. Ele havia de criar um horror à transformação moral da sociedade. Uma hora trovejou-lhe a boca em sanguínea eloquência o gênio do anúncio. Miramo-lo na inteira expansão oral, como por ocasião das festas na plenitude da sua vivacidade prática. Contemplávamos, eu com aterrado espanto, distendido em grandeza épica, o homem sanduíche da educação nacional, lardeado entre dois monstruosos cartazes, às costas do seu passo incalculável de trabalhos, sobre o ventre e para a frente o seu futuro. Reclame, não sei, dos imortais projetos. Capítulo 2. Abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. De manhã, à hora regulamentar, compareci. O diretor no escritório do estabelecimento ocupava uma cadeira rotativa junto à mesa de trabalho. Sobre a mesa, um grande livro abria-se em colunas maciças de escrituração e linhas encarnadas. Aristarco, que consagrava as mãos ao governo financeiro do colégio, conferia, analisava os assentamentos do guarda-livros. De momento a momento entravam alunos, alguns acompanhados. A cada entrada, o diretor lentamente fechava o livro, marcando a página com alfanje de marfim, fazia girar a cadeira e soltava interjeições de acolhimento, oferecendo episcopalmente a mão peluda ao beijo contrito e filial dos meninos. Os maiores, em regra, recusavam-se à cerimônia e partiam com um simples aperto de mão. O rapaz desaparecia levando um sorriso pálido na face, saudoso da vadiação ditosa das férias. O pai, o correspondente, o portador, despedia-se depois de banais cumprimentos ou palavras a respeito do estudante, amenizadas pela gracinha da bonomia superior de Aristarco, que punha habilmente um sujeito fora de portas com um riso fanhoso e o simples modo impelido de segurar-lhe os dedos. A cadeira girava de novo à posição primitiva, o livro da escrituração espalmava outra vez as páginas enormes e a figura paternal do educador desmanchava-se volvendo a simplificar-se na esperteza atenta e seca do gerente. A este vai-vem de atitudes, feição dupla de uma mesma individualidade e contingência comum dos sacerdócios, estava tão habituado o nosso diretor que nenhum esforço lhe custava a manobra. O especulador e o levita ficavam ali dentro em camaradagem íntima, bras dessus, sabiam sem prejuízo, eu acho que está em latim isso aqui, bras dessus, sabiam sem prejuízo da oportunidade, aparecer por alternativa ou simultaneamente, eram como duas almas incunhas num só corpo. Soldavam-se nele o educador e o empresário com uma perfeição rigorosa de acordo, dois lados da mesma medalha, opostos, mas justapostos. Quando meu pai entrou comigo, havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento. Decepção, talvez, da estatística, o número dos estudantes novos não compensando o número dos perdidos, as novas entradas não contrabalanceando as despesas do fim do ano. Mas a sombra de despeito apegou-se logo, como o resto de túnica que apenas tarda a assumir-se numa mutação à vista, e foi com uma explosão de contentamento que o diretor nos acolheu. Sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria de recepção que queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava ali um segredo de frieza que se percebia bem, e duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseadas na razão discreta das notas do guarda-livros. Às vezes uma criança sentia alfinetada no jeito da mão a beijar, saía indagando consigo o motivo daquilo, que não achava em suas contas escolares. O pai estava 2 trimestres atrasado. Por diversas causas a minha recepção devia ser das melhores. Efetivamente, Aristarco levantou-se ao nosso encontro e nos conduziu à sala especial das visitas. Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções e armários dos objetos próprios para facilitar o ensino. Eu via tudo curiosamente, sem perder os olhares dos colegas desconhecidos que me fitavam muito anchos da dignidade do uniforme em folha. O edifício fora caiado e pintado durante as férias, como os navios que aproveitam o descanso nos portos para uma reforma de apresentação. Das paredes pendiam as cartas geográficas que eu me comprazia de ver como um itinerário de grandes viagens planejadas. Havia estampas coloridas em molduras negras, assuntos de história santa e desenho grosseiro ou exemplares zoológicos e botânicos que me revelavam direções de aplicação estudiosa em que eu contava triunfar. Outros quadros vidraçados exibiam sonoramente regras morais e conselhos muitos meus conhecidos de amor à verdade, aos pais e temor de Deus, que estranhei como um código de redundância. Entre os quadros muito relativos ao mestre, os mais numerosos, e se esforçavam todos por arvorar o mestre em entidade incorpórea, argamassada de pura essência de amor e suspiros cortantes de sacrifício, ensinando-me a didascalatria que eu, de mim para mim, devotamente jurava desempenhar à risca. Visitamos o refeitório adornado de trabalhos a lápis dos alunos, a cozinha de azulejo, o grande pátio interno dos recreios, os dormitórios, a capela. De volta à sala de recepção, adjacente à da entrada lateral e fronteira ao escritório, fui apresentado ao professor Manlio, da aula superior de primeiras letras, um homem aprumado, de barba toda grisalha e cerrada, pessoa excelente, desconfiando por sistema de todos os meninos.
Durante o tempo da visita, não falou a Aristarco senão das suas lutas, suores que lhe custavam a mocidade que não eram justamente apreciados. Um trabalho insano, moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres onde começa a ferver o fermento das inclinações, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpetos, amordaçar amordaçar excessivos ardores, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, espreitar, adivinhar os temperamentos, prevenir a corrupção, desiludir as aparências sedutoras do mal, aproveitar os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos, prevenir a depravação dos inocentes, espiar os sítios obscuros, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias, ser amoroso, ser violento, ser firme, triunfar dos sentimentos de compaixão para ser correto, proceder com segurança para depois duvidar, punir para pedir perdão depois, um labor ingrato, titânico, que extenua a alma, que nos deixa acabrunhados ao anoitecer de hoje, para recomeçar com o dia de amanhã. Ah, meus amigos, conclui ofegante, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação, é o caráter, não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade. Aristarco tinha para esta palavra uma entonação especial, comprimida e terrível, que nunca mais esquece quem a ouviu dos seus lábios. A imoralidade! E recuava tragicamente, crispando as mãos. Ah, mas eu sou tremendo quando esta desgraça nos escandaliza. Não, estejam tranquilos os pais. No Ateneu, a imoralidade não existe. Velo pela candura das crianças como se fossem, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado, e eu aviso muito a tempo. Eu tenho um código. Neste ponto, o diretor levantou-se de salto e mostrou um grande quadro à parede. Aqui está o nosso código. Leiam. Todas as culpas são prevenidas, uma pena para cada hipótese. O caso da imoralidade não está lá. O parricídio não figurava na lei grega. Aqui não está a imoralidade. Se a desgraça ocorre, a justiça é o meu terror e a lei é o meu arbítrio. Briguem depois, os senhores pais. Afianço-lhes que o meu tremeu por mim. Eu, encolhido, fazia em superlativa metáfora sabida das varas verdes. Notando a minha perturbação, o diretor desvaneceu-se em afagos. Mas para os rapazes dignos, eu sou um pai. Os maus eu conheço, não são as crianças, principalmente como você, o prazer da família, e que há de ser, estou certo, uma das glórias do Ateneu. Deixem estar, eu tomei a sério a profecia e fiquei mais calmo. Quando meu pai saiu, vieram-me as lágrimas, que eu tolhi a tempo de ser forte. Subi ao salão azul, dormitório dos médios, onde estava a minha cama. Mudei de roupa, levei a farda ao número 54 do depósito geral, meu número. Não tive coragem de afrontar o recreio. Via de longe os colegas, poucos àquela hora, passeando em grupos, conversando amigavelmente, sem animação, impressionados ainda pelas recordações de casa. Hesitava em ir ter com eles embaraçado da estreia das calças longas, como um exagero cômico e da sensação de nudez à nuca que o corte recente dos cabelos desabrigarem em escândalo. João Numa, inspetor ou bedel, baixote, barrigudo, de óculos escuros, movendo-se com vivacidade de bácoro alegre, veio achar-me indeciso à escada do pátio. Não desce a brincar? Perguntou bondosamente. Vamos, desça, vá com os outros. O amável bácoro tomou-me pela mão e descemos juntos. O inspetor deixou-me entre dois rapazinhos que me trataram com simpatia. Às 11 horas, a sineta deu o sinal das aulas. Os meus bons companheiros de classes atrasadas indicaram a sala de ensino superior de primeiras letras, que devia ser a minha, e se despediram. O professor Manlio, a quem eu fora recomendado, recomendou-me por sua vez ao mais sério dos seus discípulos, o honrado Rebelo. Rebelo era o mais velho e tinha óculos escuros como João Numa. O vidro curvo dos óculos cobriam-lhe os olhos rigorosamente, monopolizando a atenção no interesse único da mesa do professor. Como se fosse pouco, o zeloso estudante fazia concha com as mãos às têmporas para impedir o contrabando evasivo de algum olhar escapado ao monopólio do vidro. Este luxo de aplicação não provinha do simples empenho de fazer atitude de exemplar. Rebelo sofria da vista, tanto que muito tarde puderam entregar-se aos estudos. Recebeu-me com um sorriso benévolo de avô, afastou-se um pouco para me dar lugar e esqueceu-me incontinente para afundar-se na devoradora atenção que era o seu apanágio. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelo revolto, motilidade brusca e caretas de símio, palhaço dos outros, como dizia o professor. O Nascimento, o Bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. O Álvares Moreno, senho carregado, cabeleira espessa e intonsa de vate de taverna, violento e estúpido, que Manlio atormentava, designando-o para o mister das plataformas de bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leve de carregar que a responsabilidade dos estudos. O Almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina, faces de uma rosa doentio, que se levantava para ir à pedra com um vagar lânguido de convalescente. O Maurílio, nervoso e insofrido, fortíssimo em tabuada, 5 vezes 3, vezes 2, 9 fora, vezes 7, lá estava Maurílio trêmulo, sacudindo no ar o dedinho esperto. Olhos fúlgidos no rosto moreno marcado por uma pinta na testa. O negrão de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra, canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado 3 minutos, sempre à mesa do
professor e sempre enxotado, debulhando o sorriso de pouca vergonha, fazendo agrados ao mestre, chamando-lhe bonzinho, aventurando a todo ensejo uma tentativa de abraços que Mânlio repelia, precavido de confianças. Batista Carlos, raça de bugre, valido de má cara, coçando-se muito, como se o incomodasse a roupa no corpo, alheio às coisas da aula, como se não tivesse nada com aquilo, espreitando apenas o professor para aproveitar as distrações e ferir a orelha aos vizinhos com uma seta de papel dobrado. Às vezes a seta do bugre ricocheteava até a mesa de Mânlio. Sensação, suspendiam-se os trabalhos, rigoroso inquérito, em vão que os partistas temiam-no e ele era matreiro e sonso para disfarçar. Digno de nota havia ainda o Cruz, tímido, enfiado, sempre de orelha em pé, olhar covarde de quem foi criado a pancadas, aferrado aos livros, forte em doutrina cristã, fácil como despertador para desfechar as lições de cor, perro como uma cravelha para ceder uma ideia por conta própria. O Sanches, finalmente grande, um pouco mais moço que o venerando Rebelo, primeiro da classe, muito inteligente, vencido apenas por Maurílio na especialidade dos noves, fora vezes tanto, cuidadoso dos exercícios, ímulo do Cruz na doutrina, sem competidor na análise, no desenho linear, na cosmografia. O resto, uma cambadinha indistinta, adormentados nos últimos bancos, confundidos na sombra preguiçosa do fundo da sala. Foi também recomendado ao Sanches, achei-o supinamente simpático, com cara extensa, olhos rasos, mortos, de um pardo transparente, lábios úmidos, porejando baba, meiguice viscosa da crápula antigo. De crápula antigo, aliás. Era o primeiro da aula, primeiro que fosse do coro dos anjos, no meu conceito era a derradeira das criaturas. Entretinha-me a espiar os companheiros quando o professor pronunciou o meu nome. Fiquei tão pálido que Mânlio sorriu e perguntou-me, brando, se queria ir à pedra. Precisava examinar-me. De pé, vexadíssimo, senti brumar-se-me a vista numa fumaça de vertigem. Adivinhei sobre mim o olhar visguento de Sanches, o olhar odioso e timorado do Cruz, os óculos azuis do Rebelo, o nariz do Nascimento, virando devagar como um leme. Esperei a seta do Carlos, o quinal do Maurílio, ameaçador, fazendo cócegas ao teto, com o dedo feroz. Respirei no ambiente adverso da maldita hora, perfumado pela emanação acre das resinas do alvoredo próximo, uma conspiração contra mim da aula inteira, desde as bajulações de Negrão até a maldade violenta do Álvares. Cambaleei até a pedra. O professor interrogou-me. Não sei se respondi. Apossou-se-me do espírito um pavor estranho. Acovardou-me o terror supremo das exibições, imaginando em roda a ironia má de todos aqueles rostos desconhecidos. Amparei-me à tábua negra para não cair. Fugia-me o solo aos pés, com a noção do momento. Envolveu-me a escuridão dos desmaios, vergonha eterna, liquidando-se a última energia, pela melhor das maneiras piores de liquidar-se uma energia. Do que se passou depois não tenho ideia. A perturbação levou-me à consciência das coisas. Lembro-me que me achei com o Rebelo na rouparia, e o Rebelo animava-me com o esforço de bondade sincero e comovedor. Rebelo retirou-se e eu, em camisa, acabrunhado, amargando o meu desastre, enquanto o roupeiro procurava o gavetão 54. Oxi, hoje eu tô escorregando. Fiquei a considerar a diferença daquela situação para o ideal de cavalaria com que sonharam assombrar o Ateneu. Como tardava o criado, apanhei aborrecido um folheto que ali estava à mesa dos assentos, entradas de enxoval, registros de lavanderia. Curioso folheto, versos e estampas. Fechei-o convulsamente com um arrependimento de uma curiosidade perversa. Estranho folheto. Abri-o de novo. Arradia-me a face inexplicável incêndio de pudor. Constrangia-me a garganta esquisito aperto de náusea. Escravizava-me, porém, a sedução de novidade. Olhei para os lados com um gesto de culpado. Não sei que instinto me acordava um sobressalto de remorso. Um simples papel, entretanto, borrado na tiragem rápida dos delitos de imprensa. Arrostei-o. O roupeiro veio interromper-me. Larga daí, disse com brutalidade. Isso não é para menino. E retirou o livrinho. Esta impressão viva de surpresa curou-me da lembrança do meu triste episódio, crescendo na imaginação como as visões, absorvendo-me as ideias. Zumbia-me aos ouvidos a palavra aterrada de Aristarco. Sim, devia ser isto. Um entravamento obscuro de formas espidas, roupas abertas, um turbilhão de frades bêbados deslocados ao capricho de todas as deformidades de um monstruoso desenho tocando-se, saltando a sarabanda diabólica sem fim, no empastado negrume da tinta do prelo. Aqui e ali o raio branco de uma falha, fulminando o espetáculo e a gravura com o estigma complementar do acaso. A rouparia ocupava grande parte do subchão do imenso edifício, entre o vigamento do soalho e a terra cimentada. Outra parte era destinada aos lavatórios, centenas de bacias ao longo das paredes e pouco acima num friso de madeira os copos e as escovas de dentes. Terceiro compartimento, além destes, acomodava o arsenal dos aparelhos ginásticos e o dormitório da criadagem. Da rouparia para o recreio central atravessava-se obliquamente o saguão das
bacias. Logo a sair ao pátio, encontrei o benévolo Rebelo, que me esperava. Insistiu com um requinte importuno de complacência sobre o meu incidente, desculpando-me, explicando-me, absolvendo-me. Tornou-se insuportável. Para mudar de conversa, pedi informações acerca do nosso professor. Deu umas ótimas, nem outras dariam um aluno exemplar como ele. Nenhum mestre é mau para o bom discípulo, afirmava uma das máximas da parede. Era hora de descanso, passeávamos conversando. Falamos dos colegas. Vi então de dentro da brandura patriarcal do Rebelo descascar-se uma espécie de inesperado terzito produzindo injúrias e maldições. Uma corja! Não imagina, meu caro Sérgio, conte como uma desgraça ter de viver com esta gente. E esbeiçou um lábio sarcástico para os rapazes que passavam. Aí vão as carinhas sonsas, generosa mocidade, uns perversos, têm mais pecados na consciência que um confessor no ouvido, uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles, são servis, traidores, brutais, adulões, vão juntos. Pensa-se que são amigos, sócios de bandalheira. Fuja deles, cheiram a corrupção, empestam de longe, corja de hipócritas, imorais. Cada dia de vida tem-lhes vergonha de véspera, mas você é criança, não digo tudo que vale a generosa mocidade, com eles mesmos há de aprender o que são. Aquele é o malheiro, um grande em ginástica, entrou graúdo, trazendo para cá os bons costumes de quanto colégio por aí. O pai é oficial, cresceu no quartel no meio da chacota das praças, forte como um touro, todos o temem, muitos o cercam, os inspetores não podem com ele, o diretor respeita-o, faz-se a vista larga para os seus abusos. Este que passou por nós olhando muito é o Cândido, com aqueles modos de mulher, aquele arzinho de quem saiu da cama com preguiça nos olhos. Este sujeito há de ser eu conhecido, mas faço exceções. Ali vem o Ribas, está vendo? Feio, coitadinho, como tudo, mas uma pérola. É a mansidão em pessoa. Primeira voz do Orfeão, uma voz de moça que o diretor adora. É estudioso e protegido, faz a vida cantando como os serafins, uma pérola. Ali está um de joelhos. Não há de perguntar. É o Franco, uma alma penada. Hoje é o primeiro dia, ali está de joelhos o Franco. Assim atravessa as semanas, os meses, assim o conheço nesta casa desde que entrei. De joelhos como penitente espiando a culpa de uma raça. O diretor chama-lhe cão, diz que tem calos na cara. Se não tivesse calos no joelho, não haveria canto do Ateneu que ele não marcasse com o sangue de uma penitência. O pai é de Mato Grosso, mandou-o para aqui com uma carta em que o recomendava como incorrigível, pedindo severidade. O correspondente envia de tempos a tempos um caixeiro que faz os pagamentos e deixa lembranças. Não sai nunca. Afastemo-nos que aí vem um grupo de gaiatos. Um tropel de rapazes atravessou-nos à frente, provocando-me com surriadas. Viu aquele da frente que gritou calouro? Se eu dissesse o que se conta dele, aqueles olhinhos úmidos de Senhora das Dores, olhe, um conselho, faça-se forte aqui, faça-se homem, os fracos perdem-se. Isso é uma multidão, é preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota. Vivo só e vejo de longe, mas vejo, não pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza, são dominados, festejados, pervertidos como meninas ao desamparo. Quando em segredo dos pais pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Faça-se homem, meu amigo, comece por não admitir protetores. Ia por diante Rebelo com os extraordinários avisos quando senti puxar-me a blusa. Quase caí. Voltei-me. Vi à distância uma cara amarela de gordura balofa, olhos vesgos sem pestanas, virada para mim, esgarçando a boca em careta de riso cínico. Um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante, apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com uma gargalhada e sumiu-se. Muito bem, aplaudiu Rebelo. E a pergunta que fiz informou. Aquele desagradável rapaz era o Barbalho, que havia de ser um dia preso como gatuno de joias, nosso companheiro da aula primária do número dos esquecidos nos bancos do fundo. O professor Mânlio teve a bondade de adiar o meu exame e, para salvar-me das consequências do escárnio do desastrado incidente da primeira aula, obsequiou-me na seguinte com as melhores palavras de animação. Os rapazes foram generosos. Maurílio acariciou-me a cabeça mimosamente, provando que sabia ser o bom dedinho implacável dos argumentos. Ser bom o dedinho implacável dos argumentos. Só o amarelo dos olhos vesgos teimava em fazer gaifonas a socapa. Depois do jantar, não tornei a ver o Rebelo. Como frequentava algumas aulas extraordinárias do curso superior, recolhia-se a certas horas para as salas de cima. A sala do professor Mânlio era o nível do pátio, em pavilhão independente do edifício principal, com duas outras do curso primário, o alojamento da banda de música e o salão suplementar de recreio vantajoso em dias de chuva. Formando o ângulo reto com esta casa, uma extensão construção de tijolo e tábuas pintadas, sala geral de estudo no pavimento térreo e dormitório em cima, concorria para fechar metade do quadrilátero do pátio que o grande edifício completava, estendendo-se em duas alas com os braços de reclusão severa.
severa. No fundo desta caixa desmedida de paredes dilatava-se um areal claro, estéril, insípido, como a alegria obrigatória. Algumas árvores de cambucá mostravam em roda a folhagem fixa, com o verdor morto das palmas de igreja, alourada a esmo da senilidade precoce dos ramos que sofrem como se não coubesse a vegetação no internato. A um canto, esgalgado, o cipreste subia até as goteiras, tentando fugir pelos telhados. Sem o rebelo, achei-me aí como perdido, em meio dos rapazes. Os conhecidos da aula desapareciam no tumulto que as salas todas despejavam. Nem um só de quem me pudesse aproximar. Rente com a parede, para que me não dessem atenção, insinuei-me até o lugar onde o inspetor Silvino, um grande magro, de avultado nariz e suíças dilaceradas, olhar miúdo e vivo como chispas em órbitas de antro, fiscalizava o recreio, graduando a folgança à mercê de um temível canhenho. Sentava-se à entrada do portão do lavatório. Um pouco além da cadeira do Silvano, fiquei a salvo. Do seguro retiro avistava no terreiro, fresco das largas sombras da hora, o movimento dos colegas. Num ponto e no outro formavam os pequenos sarreiros, condensando irregularmente a dispersão dos alunos. Eram os pobres novatos que os veteranos sovavam a cacholeta, fraternalmente. Perto de mim vi o Franco, sempre de penitência, em pé, cara contra a parede. Como Silvino dava-lhe as costas, divertia-se a pegar moscas para arrancar a cabeça e ver morrer o bichinho na palma da mão. Perguntei-lhe por que estava de castigo, sem olhar de mau modo. Lá sei, disse ele, por que me mandaram, e continuou a pegar as moscas. Franco era um rapazola de 14 anos, raquítico, de olhos pasmados, face lívida, pálpebras pisadas. A fronte, com a expressão vaga dos olhos e obliquidade dolorida dos supercílios, pousava-lhe uma névoa de aflição e paciência, como se vê no Flos Sanctorum. Flos Sanctorum. Acho que está em latim. A parte inferior do semblante revelava-se. Um canto dos lábios franzia-se em contração constante de odiento desprezo. Franco não ria nunca, sorria apenas assistindo a uma briga séria, interessando-se pelo desenlace como um apostador de rinha, enfurecendo-se quando apartavam. Uma queda alegrava-o, principalmente perigosa. Vivia isolado no círculo da excomunhão, com que o diretor invariavelmente o fulminava todas as manhãs, lendo no refeitório perante o colégio as notas da véspera. Os professores já sabiam. A nota do Franco, sempre má, devia seguir esse especial comentário deprimente que a opinião esperava e ouvia com delícia, fartando-se de desprezar. Nenhum de nós como ele, e o zelo do mestre cada dia retemperava o velho anátema. Não convinha expulsar. Uma coisa dessas aproveita-se, aliás, como um bibelô do ensino intuitivo. Explora-se como a miséria do ilota para a lição fecunda do asco. A própria indiferença repugnante da vítima é útil. 3 anos havia que um infeliz, num suplício de pequeninas humilhações cruéis, agachado, abatido, esmagado sob o peso das virtudes alheias mais que das próprias culpas, ali estava. Cariátide forçada no edifício de moralização do Ateneu, exemplar perfeito de depravação oferecido ao horror santo dos puros. Várias vezes nessa tarde eu fui assaltado pela chacota impertinente do barbalho. Um endemoniado caolho puxava-me a roupa, esbarrava-me em encontrões e fugia com grandes risadas falsas, ou parava-me de súbito em frente e, revestindo-se de quanta seriedade lhe era suscetível ao açafrão da cara, perguntava: "Mudas as calças?" Um inferno. Até que afinal o meu desespero estourou. Foi à noite, pouco antes da ceia. Estávamos a um canto mal iluminado do pátio quase sós. O biltre reconheceu-me e arreganhou uma inexprimível interjeição de mofa. Não esperei por mais. Estampei-lhe uma bofetada. Meio segundo depois rolávamos na poeira, engalfinhados como feras. Uma luta rápida. Avisaram-nos que vinha o Silvino. Barbalho evadiu-se. Eu verifiquei que tinha o peito da blusa coberto de sangue que me corria do nariz. Uma hora mais tarde, na cama de ferro do salão azul, compenetrado da tristeza de hospital dos dormitórios, fundos na sombra do gás mortiço, trincando a colcha branca, eu meditava o retrospecto do meu dia. Era assim o colégio. Que fazer da matalutagem dos meus planos? Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava com os obscuros detalhes e as perspectivas informes, escapando à investigação da minha inexperiência? Qual o meu destino naquela sociedade que o rebelo descrevera horrorizado com as meias frases de mistério, suscitando temores indefinidos, recomendando energia como se coleguismo fosse hostilidade? De que modo alinhar a norma generosa e sobrancelha de proceder com a obsessão pertinaz do barbalho? Inutilmente buscaram reconhecer no rosto dos rapazes o nobre aspecto da solenidade dos prêmios, dando-me ideia da legião dos soldados do trabalho que fraternizavam no empenho comum, unidos pelo coração e pela vantagem do coletivo esforço. Individualizados na debandada do recreio, com as observações ainda mais da crítica do rebelo, bem diversos sentimentos inspiravam-me. A reação do contraste induzia-me a um
conceito de repugnância que o hábito havia de esmorecer, que me tirava lágrimas aquela noite. Ao mesmo tempo oprimia-me o pressentimento da solidão moral, fazendo adivinhar que as preocupações mínimas e as concomitantes surpresas inconfessáveis dariam pouco para as efusões de alívio a que corresponde o conselho, a consolação. Nada de protetor, dissera Rebelo, era o ermo, e na solidão, conspiradas as adversidades de toda a espécie, falsidade traiçoeira dos afetos, perseguição da malevolência, espionagem da vigilância, por cima de tudo, céu de trovões sobre os desalentos, a fúria tonante de Júpiter diretor, o tremendo aristarco dos momentos graves. Lembranças da família desviaram-me o curso às reflexões. Não havia mais a mão querida para acalentar-me o primeiro sono, nem a oração, tão longe nesse momento que me protegia à noite como um dossel de amor, o abandono apenas das crianças sem lar que os azelos da miséria recolhem. A convicção do meu triste infortúnio lentamente, suavemente, aniquilou-me no conforto de prostração e eu dormi. Pela noite adentro, com passos de pesadelo, perseguiram-me as imagens várias do atribulado dia. A pegajosa ternura do Sanches, a cara amarela do Barbalho, a expressão de tortura do Franco, os frades descompostos do roupeiro. Sonhei mesmo em regra, eu era o Franco. A minha aula, o colégio inteiro, 1000 colégios arrebatados num pé de vento, voavam léguas afora por uma planície sem termo. Gritavam todos, urravam a sabatina de tabuadas com um entusiasmo de turbilhão. O pó crescia em nuvens do solo, a massa confusa ouriçava-se de gestos de galhos sem folhas em tormenta agoniada de inverno. Sobre a floresta dos braços, gesto mais alto, gesto vencedor, a mão magra do Maurílio, crescida, enorme, preta, torcendo e distorcendo os dedos sôfregos convulsionados da histeria do quinal. E eu caía, único, vencido, e o tropel de volta vinha sobre mim, todo sobre mim, sopeavam-me, calcavam-me, pesados, carregando prêmios aos cestos. A sineta, tocando a despertar, livrou-me da angústia, 5 horas da manhã. Bom, pessoal, parei aqui, tá? Próxima leitura eu vou iniciar aí a partir do capítulo 3, página 39 do livro. O livro, esqueci de falar, tem 202 páginas, tá? Acredito que eu vá concluir esse livro, sei lá, eu acho que em mais... Deixa eu calcular aqui. Umas 6, 7 leituras, tá bom? Mais ou menos isso daí, mais ou menos. É isso daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Comentem o que vocês acharam, deem-me sugestões, que todas elas são sempre muito bem-vindas, tá? Curtam, para mim também é muito importante. E é isso daí, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.